Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para todos que nos ouvem e nos assistem, especialmente para os palmeirenses, parabéns. Pois é, apesar de você ser São Paulina, hoje a música vai ter que ser o hino do Palmeiras logo mais, tá, Vera? Já te aviso. Ela já antecipando, para o pessoal não desligar, fica com um olho no rádio no jogo e outro na CBN. Pois é. Vem cá, vamos começar falando sobre transição. Já tem data, hora marcada, começa amanhã no Planalto. E aí o PT está convidando o MDB para integrar a equipe. É uma transição com a cara da Frente Ampla que elegeu Lula, pelo menos até agora, né? Exatamente, Carol. O MDB ainda estava sem assento no grupo, que deve ter cerca de 50 cargos. E hoje a presidente do PT, Gleice Hoffmann, anunciou o convite para que eles integrem formalmente essa transição. O que isso indica? Indica que o MDB deverá ter ministérios, né, no governo, portanto, integrando o governo oficialmente, mesmo sem ter sido parte da coligação que elegeu o Lula. E aí existe uma expectativa, portanto, de que o partido passe a compor a base governista na Câmara e no Senado. A gente vai ter de ver se isso inclui a totalidade de deputados e senadores do MDB ou se vai ser como sempre acontece nesse partido, que cada ala vai seguir uma orientação diferente e vai, portanto, agir de maneira diferente em relação ao novo governo. E vai depender, eu acho, também de quantas dessas alas vão ser contempladas com postos ou de primeiro escalão, ou aqueles postos de segundo escalão que são muito cobiçados, como, por exemplo, o Fundo Nacional de Educação, que já é um posto que o MDB está de olho, hoje em dia é ocupado pelo Centrão, já foi do MDB em outros governos, e que eu já ouvi de integrantes do partido que interessaria a eles indicar não só, eventualmente, o ministro da Educação, mas também o presidente do FNDE. No que tudo isso esbarra, né? Qual é o grande nó aí dessa transição? E aí depois eu volto ao tema da sua pergunta inicial, que é a reunião de amanhã. É que vai faltar pasta para tanto interesse em jogo e tanta gente a ser contemplada. Tem partidos a serem contemplados e tem pessoas emblemáticas nesses partidos que o Lula teria de agraciar e não necessariamente são as mesmas pessoas nas duas categorias. Tem também os derrotados do PT, que têm a expectativa de virar ministros. Isso aconteceu nos dois governos, Lula 1 e 2, e também no Dilma 1 e 2, quem perdia eleições importantes para Senado ou para governo acabava virando ministro ou secretário executivo de ministério. Veja o caso da Bahia, por exemplo, né? Onde foi eleito o Jerônimo, governador do PT. O governador, Rui Costa, atual, não saiu do governo para disputar nada. Por quê? Porque o vice não era aliado do ex-presidente Lula. Então, ele permaneceu lá e, com isso, deixou de disputar qualquer cargo. Vai ficar sem mandato a partir de 1º de janeiro. Então, existe uma grande expectativa de que ele seja ministro. Mas a principal figura do PT da Bahia, muito, muito próxima ao ex-presidente Lula, é o senador Jacques Wagner, que fica sem mandato também a partir de janeiro e não foi candidato ao Senado para que pudesse haver uma composição com o PSD, deixando a vaga para o Otto Alencar, que foi, ao final das contas, eleito. Tem espaço para 2 petistas baianos no ministério só? Difícil, né? Então, esse tipo de curto-circuito eu já tenho ouvido muito nas minhas apurações e vai ser um quebra-cabeça difícil de montar para o Lula, daqueles de muitas peças, muitas delas com cor parecida, que você tem que ficar ali na lupa vendo qual encaixa, qual não encaixa, vai ser complexo. Sobre essa reunião de amanhã, climão, né? Possibilidade de uma torta de climão bem recheada, porque não se sabe se o Bolsonaro vai estar no Palácio nesse momento. Acho difícil, né? Difícil, mas a sala do Ciro Nogueira é no 4º andar
e a do Bolsonaro é logo abaixo no terceiro. Os que vão estar nessa reunião, tirando o Alckmin, já foram inquilinos ali do Palácio. Tanto o Mercadante quanto a Gleisi foram ministros palacianos no governo Dilma Rousseff. Então, é uma volta desses dois personagens que saíram do governo após o impeachment. Então, também tem esse caráter simbólico deles voltando ao Palácio depois do impeachment, talvez pela primeira vez, muito provavelmente pela primeira vez. E o Alckmin, que estará junto, que é o vice-presidente eleito e coordenador da transição, chegando ao Palácio, que ele já disputou 2 vezes e perdeu, agora como vice-presidente e coordenador da transição. Então, muito simbólica essa reunião. A gente tem de ver se do lado do governo, além do Ciro Nogueira, algum outro ministro vai participar e se o Bolsonaro vai estar por lá nesse momento ou vai preferir permanecer no Palácio da Alvorada, onde ele tem ficado a maior parte do tempo, aliás, desde o último domingo, né? Agora, em compensação, Ciro Nogueira, Arthur Lira, pessoal do Centrão já piscando fortemente para o novo governo, né? Piscando fortemente, estendendo o tapete vermelho, é capaz de servir café quente, talvez até um biscoitinho amanteigado. Do lado dele, eu acho que não vai ter muita firula, não, vai ser tranquilo. Mas a transição depende de mais do que essa boa vontade, né, Carol? Depende da realmente disponibilidade de se franquear dados e dados que sejam transparentes e abertos. O Tribunal de Contas da União estava já ali se preparando para soltar alguma diretriz para forçar que o governo cumprisse o que diz a lei a respeito da necessidade de abrir todos os dados para a transição. O Ciro Nogueira se antecipou e disse que haveria essa transição, que seria pacífica, e agora marcaram a reunião. Mas o que a equipe do Lula quer fazer é já se instalar no CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, e que desde 2002 é o local, por tradição, das transições em Brasília, e já se instalar com essa equipe completa. Eu tenho falado aqui com o pessoal da saúde, pessoal da educação, eles vão formar um time de técnicos para integrar essa transição, para entrar nos ministérios e tentar sair com dados, porque esse é um governo que não prima pela transparência na divulgação de dados e estatísticas e curvas e séries históricas. Então, o governo atual está chegando meio o próximo governo está chegando meio às cegas para saber o que vai encontrar. Além de orçamento secreto, tem muita coisa sob sigilo, tem muita coisa que está prevista no orçamento que não tem, de fato, a receita para isso, e tem coisas que foram prometidas pelo Lula na campanha e que precisam ainda ser encaixadas no orçamento, como, por exemplo, o salário mínimo, que foi um dos principais temas da campanha. Hoje, o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, deu uma entrevista para a Globo News, reiterando a ideia de um mínimo com aumento real. E ele disse que a fórmula que o governo pretende adotar é a mesma fórmula que foi usada nos governos petistas, né, de uma correção que dê a inflação, que foi a inflação do último período, e um ganho real que seja feito a partir da média do crescimento da economia nos 5 anos anteriores, sempre garantindo que em caso de queda do PIB, né, de recessão, haverá aumento real ainda assim. Por esse cálculo, esse aumento real poderia chegar a 1,4% no ano que vem. Então, é algo que você precisa abrir espaço no orçamento para encaixar. Não vai ser simples, porque já tem tanta coisa para encaixar que precisaria de uns 3 orçamentos. A começar pelo Auxílio Brasil de R$600, né? Que não consta no orçamento esse valor, o que consta é R$400. O Bolsonaro prometeu de boca que depois da eleição ia garantir os 600, mas não está no orçamento, né? O governo novo já entra tendo que encontrar uma solução para encaixar esse gasto. E o do Lula é R$600 e mais um dinheiro por família que tenha filho até 14 anos, se eu não me engano, né? Mais 150 para cada filho até uma certa idade, que agora eu não me lembro se era 14 ou 16 anos. Então, é muita coisa que tem que encaixar, não será simples.
e vai ter que descobrir o pé em outras áreas ali, porque o cobertor é bastante curto. Vamos falar dos atos aí, dos protestos que seguem, né, nas estradas, esses protestos antidemocráticos. Hoje a gente teve alguns protestos também nas cidades, apesar da promessa da Polícia Rodoviária Federal, dos governos, de que esses protestos iam ser debelados. O fato é que o número diminuiu, mas ainda há bloqueios em 17 estados. É muita coisa durante muito tempo. E estava demorando para acontecer uma tragédia, né, Vera? Hoje no interior de São Paulo, um motorista foi bloqueado, passou com um carro em cima de um monte de gente, quase foi linchado, acabou sendo preso. Quanto mais tempo esses bloqueios continuam, maior a chance de acontecer uma tragédia, né? Maior a chance de acontecer uma tragédia, os prejuízos econômicos e prejuízos de outras naturezas já são enormes. Pessoas que perderam velório de familiares, pessoas que tinham de fazer hemodiálise ou outros procedimentos de saúde e que ficaram pelo caminho. Por exemplo, né, o cálculo do que já se perdeu em litros de leite estragado nas estradas do Brasil é imenso, supera quantos mil litros? 5 mil litros, é isso? Uma coisa enorme, gigantesca. Num país que está passando fome, você desprezar comida dessa maneira por 500 mil litros. Eu sabia que eu tenho problema com grandezas de número. 500 mil litros, cara. Eu tenho essa dislexia. Não sabia o número. Eu sei o início da grandeza e aí nunca sei se é milhão, se é mil, se é... Mas 500 mil A gente é de humanas, Vera, dá um desconto. É muita coisa para um país em que as pessoas estão passando fome. Essas pessoas certamente estão contribuindo para ter um resultado negativo quando a economia estava crescendo, então vai dar um stop e talvez uma queda, e vão contribuir para que o Bolsonaro queime rapidamente, junto com derrame na estrada, junto com o leite estragado, uma boa parte do capital que o elegeu. Porque se eles acham que isso é uma demonstração de força, é um engano muito pueril, um engano quase tão ridículo quanto achar, por exemplo, que o Alexandre de Moraes foi preso, como uma parte desses manifestantes achava no dia de ontem. A maioria das pessoas que votou no Bolsonaro não está nessas manifestações bizarras, acha que isso é bizarro e vai ter algum tipo de prejuízo a partir disso. Essas pessoas que são ordeiras, realmente conservadoras, mas que têm os parafusos da cabeça no lugar, vão olhar para isso e vão falar, olha só, não é que era verdade que o Bolsonaro não iria respeitar o resultado da eleição, que ele tem pendor antidemocrático, que os seus apoiadores não são democráticos? Então, hoje, Bolsonaro já erodiu uma boa parte dos 58 milhões de votos que ele conseguiu à custa de muito dinheiro público. Aliás, recomendo a todo mundo que tem acesso a Globoplay que assista ao Profissão Repórter de ontem, do Caco Barcelos, em que ele mostra a compra de votos da República e não o seu adversário. Então, essas pessoas que veem tudo isso vão começar a sair da base bolsonarista, o que é natural que aconteça quando o presidente não tiver mais o poder. Então, ele, se fosse inteligente, deveria fazer uma condenação mais veemente desses atos e coordenar, né? Coordenar o Ministério da Justiça, coordenar o Ministério da Defesa para que acabem de uma vez com esses protestos, porque é isso que um presidente faz, ele governa. A gente pode ter esquecido isso nos últimos 4 anos, porque Bolsonaro governa pouquíssimo. Ele praticamente não trabalha, ele quase não vai no palácio, ele quase não faz reunião ministerial, ele não trabalha, ele quase não vai no palácio, ele quase não faz reunião ministerial, ele não cobra relatório gerencial, ele faz política o tempo inteiro e fez campanha o tempo inteiro. Agora, como não tem mais eleição para disputar, ele passa os seus dias no Palácio da Alvorada. Mas um presidente que governe, que governasse, já teria criado um gabinete de crise, estaria exigindo da sua Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, das Forças Armadas, né, aquelas que ele adora dizer que é o chefe supremo, que hajam para tirar isso. Já dá para fazer operação de garantia da lei e da ordem para tirar esses caminhões das estradas, porque é disso que se trata, garantir a lei e garantir a ordem. E assim, né, Vera, enquanto essas tias do Zap estão aí fazendo protesto e acreditando nessas sandices,
O que o Bolsonaro está fazendo? Vendo o circo pegar fogo e utilizando isso como uma manobra, de certa forma, para intimidar e dizer, olha, se eu for preso lá na frente, o que pode acontecer? Posso parar o país, e para negociar benesses em causa própria para quando sair do governo. Já acertou com o PL, que vai ter um cargo, uma função remunerada, casa, comida, roupa lavada. É com isso que ele está preocupado, né? E advogado, né? Principalmente. Foi o que ele acertou de mais importante com o PL, porque ele volta a responder aos processos aos quais respondia antes de ser presidente, que ficaram sustados nesse período, e terá uma série de outros processos, inclusive os relativos à pandemia, que o Augusto Aras conseguiu segurar por todo esse tempo, mas que agora vão andar nas instâncias inferiores. Então é muita coisa pela qual ele vai responder, que será pago com o nosso dinheiro, Carol, porque vai sair do fundo partidário graças a esse apoio jurídico e financeiro que o PL dará ao presidente, porque ele assim está exigindo do Valdemar Costa Neto. E você veja, né? Ontem o Supremo, depois daquela reunião que ele foi lá, os ministros saíram com uma cara feia e tal, mas antes mesmo da reunião, o Supremo tratou de emitir uma nota dizendo que bom que o Bolsonaro reconheceu o resultado das eleições. A mesma coisa fez o governo norte-americano. A porta-voz do governo norte-americano hoje também disse que o governo vê com bons olhos o fato dele ter reconhecido o resultado da eleição, mas todo mundo faz de propósito que não está vendo que ele está, na verdade, fazendo isso que você disse, né? Fingindo ali uma declaração de legalidade quando insufla as pessoas a fazerem a tal resistência civil. Essas manifestações que a gente viu hoje, em frente a quartéis, elas foram programadas com essa loucura que está sendo posta na cabeça das pessoas, que se elas ficarem 72 horas em resistência civil, existiria algum dispositivo na Constituição e que as Forças Armadas teriam de fazer uma intervenção militar sem que o Bolsonaro pedisse. Olha que loucura o enredo, né? É um enredo de novela, não existe isso na Constituição. Mas tem pessoas... de tudo, Vera. Eu já vi vídeo hoje, ontem, sei lá, também de uma manifestação, a polícia chega para dispersar, joga bomba, e a pessoa que está filmando fala, estão aqui atacando o cidadão de bem. Essa polícia que é ligada ao Saddam Hussein. Saddam Hussein, olha o nível da coisa. É muito bizarro. Eu vi um também que está atribuindo tudo o que aconteceu à chegada da Al Jazeera no Brasil. Ou seja, são umas coisas muito loucas que realmente estão acontecendo nesse universo paralelo, a ponto de hoje a gente ter visto uma manifestação em Santa Catarina, em que as pessoas fizeram abertamente a saudação nazista, né? Aconteceu numa cidade pequena, São Miguel do Oeste. Eles pararam uma rodovia e cantaram um hino fazendo saudação nazista. Foi já aberta uma investigação do Ministério Público de Santa Catarina para apurar os responsáveis por isso, se identificados, e serão identificados, porque tem vídeos das pessoas, elas não estavam encapuzadas nem mascaradas. Eles vão ser enquadrados na lei do racismo, que pode até resultar em prisão de 2 a 5 anos, né? É nessa mesma cidade, São Miguel do Oeste, em que em outubro foram presos integrantes de uma célula nazista no estado de Santa Catarina, que é o mais bolsonarista do Brasil, e no qual tem aí uma liderança dos nazistas, que é o pai da vice-governadora que foi eleita deputada federal. Então, muito grave a escalada de radicalização na sociedade brasileira e o fato de que coisas que antes eram feitas no submundo da Deep Web agora serem feitas à luz do dia, com as pessoas mostrando o seu rosto. Então, portanto, elas acham que estão legitimadas a praticar crimes de racismo, crimes de intolerância, crimes contra o Estado Democrático de Direito, Carol. E até nas autoridades, né, Vera? A gente viu vídeos de policiais rodoviários federais, PMs, manifestando apoio a quem está interditando as estradas, né? Do PM batendo continência no interior de São Paulo para golpista que está bloqueando estrada. Então, é uma certeza de impunidade que só tem quem tem respaldo do comando. Não à toa o Ministério Público está pedindo que o diretor da PRF seja investigado, não só pela atuação nesses bloqueios, mas também por aquela ação no dia da eleição, né? Tem que ter punição, tem que ter investigação.
As multas arbitradas já somam milhões de reais, mas o problema dessas multas é que a gente sempre fica sem saber se elas de fato são pagas, né, Carol? A gente não sabe, por exemplo, se quem respeitou o lockdown não, porque não houve lockdown, mas as medidas de distanciamento social, ou quem saiu sem máscara, Bolsonaro, por exemplo. As várias vezes em que ele veio a São Paulo sem máscara no auge da pandemia. Essas multas chegaram a ser pagas? Tem um meio de você fazer que elas sejam pagas efetivamente, ou elas são ali uma coisa pro forma e que nunca vai chegar a ser pago? Então, realmente as sanções que são possíveis, a gente sempre fica na dúvida de se elas chegam a ser aplicadas efetivamente, né? Isso ajuda a gerar essa sensação a que você se referiu de expectativa de impunidade. E o vice-presidente Hamilton Mourão diz que é preciso aceitar o resultado. No meio desse chororô todo, o Mourão vira o moderado da sala, né? É coisa que ele, na ideologia, não é. Ele mesmo diz nessa entrevista para o Globo que, ideologicamente, ele e o Bolsonaro são muito parecidos. Tem poucas diferenças, mas a diferença é que o Bolsonaro fala demais, fala mais do que ele. E ele diz, em relação ao resultado da eleição, uma frase que é interessante porque também permite algumas subleituras, né? Ele fala, se a gente aceitou jogar o jogo, agora tem que aceitar o resultado e não pode chorar. Qual era a opção, né, de não aceitar? Se nós não concordamos em participar do jogo, agora não adianta mais chorar. Então, tem duas... Na entrada e na saída, a frase dá a entender que havia uma outra opção que não fosse participar do jogo democrático e que poderia chorar se a opção fosse essa que não a de aceitar o jogo democrático. Então a gente fica só na dúvida se é o jeito de formular a frase ou se tem alguma coisa por trás da frase. Lembrando que ele, Mourão, durante a campanha na qual ele foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, chegou a dizer abertamente numa entrevista à Globo News que seria o caso de rever a Constituição para aumentar o número de cadeiras de ministros do Supremo, para impor mandato e todo aquele receituário que a gente bem conhece, que é um receituário que foi implementado na Venezuela e em outros países que praticaram golpes contra a democracia. Então, ele mesmo admite que tem pouca diferença entre o que ele e o Bolsonaro pensam. A diferença é o modo pelo qual eles agem. Achei interessante ele também dizer que o vice-presidente é um apêndice e que no modelo atual é impossível não ter uma certa frustração porque não tem muito o que fazer. Mas ele diz que recebeu muita gente, que não morreu de marasmo, mas admite uma certa frustração pela inoperância do cargo, que o Temer chamava de vice decorativo. O que ele fala, eu acho que ele fala do jogo, na visão do Mourão, o Lula não deveria ter concorrido, que as pessoas deveriam ter ido para a rua quando ele teve, não sei exatamente em que momento, mas quando os processos foram anulados e ele foi declarado elegível novamente, sei lá, não sei exatamente o que se passa na cabeça do Mourão, né? Eles não participarem do jogo seria dizer o quê? Não, desse jeito eu não vou para a eleição, ou seria melar a eleição antes? É isso, né? Fica uma coisa meio dúbia ali de qual seria o jeito de não participar desse jogo que ele acha que foi roubado. É uma declaração dúbia, mas pelo menos ele faz mais do que o Bolsonaro no sentido de falar textualmente de que não houve fraude na eleição, né? Pelo menos isso já é um avanço, a gente acaba se contentando com pouco, né, Vera? Que o Saddam Hussein não fez nada de errado, né? Lá de onde ele está morto há muitos anos. Pois é. Vem cá, você foi parar no The Guardian, que estava falando da galoucura? Você viu como eu sou uma torcedora democrata? Democrata na vida e no futebol, Carol Moura. Porque ontem a gente estava vendo as cenas bizarras das estradas, que continuam, e a galoucura desobstruiu uma das estradas para poder vir a São Paulo assistir ao jogo do Galo contra o meu tricolor. E eu, numa brincadeira no Twitter, disse que o São Paulo devia entregar o jogo. No final foi 2-2, empatou, mas a correspondente do Guardian incluiu essa frase numa reportagem sobre a loucura que está acontecendo no Brasil. Gente, mas é muito louco, cara. As torcidas organizadas terem que dizer loucura, Gaviões da Fiel em São Paulo. O nível da bizarrice que a gente chegou é demais, né, Vera? Quando é que a gente podia imaginar que isso ia acontecer? Já vi um monte... Virou meme, né? Gente, vamos liberar. Como é que tá a agenda aí das torcidas? Porque acaba esse problema em 5 minutos. Manda Gaviões pro Brasil inteiro que acaba, né?
É isso, vamos ver quais são os próximos jogos. Ainda bem que o calendário brasileiro é bem cheio de jogos. O PVC pode nos ajudar aí, oferecer como coordenador da operação. Como é que é? Operação Fura-Bloqueio, que o cara falava, né? Operação Fura-Bloqueio. Ai, meu Deus, só rindo para não chorar. Olha, Vera, sei que você é tricolor, mas diante da sua democracia futebolística, vamos fechar com o hino do Palmeiras, né? Campeão brasileiro. Vamos, eu tô aqui com o fone, ele já ajuda a tapar um pouco para não ouvir, vou pôr no mudo aqui. Então tá bom. Beijo, Vera, até amanhã. Tchau, parabéns, palmeirenses, brincadeira, mereceram.